Olá, seja bem-vindo ao UNG Notícias, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade Guarulhos, para a disciplina Atualidades em Telejornalismo. Eu sou Vitória Santiago. E eu, Igor Souza. E olha só o que preparamos para vocês na primeira edição deste telejornal. Casa de Apoio em Guarulhos recebe refugiados venezuelanos e vieram de Roraima em busca de trabalho. Empoderamento feminino no mundo dos negócios. Mais de 50% das novas empresas abertas este ano são chefiadas por mulheres. Eleições 2018. A cobertura completa da votação na cidade. E ainda, contas de água muito altas no final do mês e vazamentos de água deixam moradores de Guarulhos bem insatisfeitos. Agora, no UNG Notícias. Desde julho deste ano, Guarulhos tem recebido venezuelanos que vieram de Roraima. É uma tentativa do governo federal de redistribuir os imigrantes pelo país. Aqui em Guarulhos, no bairro Vila São Jorge, um abrigo é responsável por acolher quem chega. A reportagem é de Laura Dantas. Cerca de 10 mil venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira no estado de Roraima só neste ano. A crise econômica e política tem feito desde 2015 os imigrantes pedirem refúgio no Brasil. Estima-se que hoje o número de refugiados passe de 30 mil pessoas. A falta de emprego e estrutura no norte do país tem obrigado os venezuelanos a tentarem a sorte em outros estados. De agosto para cá, 73 venezuelanos desembarcaram na base aérea de Guarulhos. 43 deles encontraram refúgio aqui, no abrigo Minha Pátria, que é mantido pela Igreja Batista no projeto Missão Cristolândia. Hoje, aqui no bairro Vila São Jorge, vivem 31 dos imigrantes. Na casa, eles recebem teto e comida durante o tempo em que precisarem procurar emprego no Brasil. A igreja também ajuda com informações úteis para se viver em São Paulo. Uma série de informações de imersão cultural que lhes damos para que eles possam ter condições de saber aonde recorrer sempre que tiverem alguma necessidade. O desejo deles é falar. Eles querem falar, porque eles não encontram alguém para confiar nesse momento. E essa é a maior dificuldade dele, essa é a parte emocional que mais dói, é ter deixado a família lá, os filhos lá. Muito difícil separar-se da família, pero soy de las personas que dice que sí se puede, que son retos que uno se propone para ayudar a la familia en las dificultades. Siempre hay que sacrificar algo por verlo bien y todos com Deus. Luiz Antônio Rojas vivia em uma zona rica em petróleo e gás, mas com a crise perdeu o emprego e resolveu atravessar a pé a fronteira até Boa Vista. Mal sabia ele o que iria passar. Muitas dificuldades no caminho, muitas coisas. Passamos as piores dificuldades do mundo e tivemos que dormir na calle e foi muito pesado para nós tener este tipo de lo que vivimos en el camino para llegar aqui ao Brasil. Apesar das histórias difíceis, o abrigo mantém um clima de esperança em dias melhores. Afinal, solidariedade não conhece as barreiras da língua nem fronteiras. E quem quiser ajudar o abrigo Minha Pátria com doações de comida, roupas ou calçados, precisa levar pessoalmente. Anota aí o endereço que vai aparecer na tela. Rua Tabajara 264, no bairro Vila São Jorge. E o telefone é 2087-0854. Para você que curte exposição de arte, ainda dá tempo de ver a 33ª Bienal de São Paulo, que acontece no Parque Ibirapuera até o dia 9 de dezembro. Terça, quarta, sexta, domingos e feriados, das 9 da manhã até às 7 da noite. Já às quintas-feiras e aos sábados, das 9 da manhã até às 10 da noite. O acesso será pelo portão 10 do parque e a entrada é gratuita. Para outras informações, acesse www.bienal.org.br. Em Guarulhos, os moradores sofrem com os vazamentos de água sem solução e o aumento no valor das contas no final do mês. Em alguns bairros, o problema já dura há 1 ano. A reportagem é de Aquiles Marchel. Um vazamento, 2 vazamentos, 3 vazamentos ao longo dos 300 metros na rua Paraty, no bairro Jardim Moreira.
Água jorrando à toa tem aos montes. Um problema sem solução desde maio do ano passado. Se ela corre pelo meio-fio, nas torneiras não aparece. O Seu Brasil conta que os moradores já cansaram de reclamar porque ninguém aguenta mais pagar caro no fim do mês por tanto desperdício. Com o contribuinte, ele paga prejuízo que não é nosso. Eu sei que ele descarrega, tanto faz a luz como a água. É assim mesmo. É uma consequência de descarregamento de despesa em cima do contribuinte. Eu pagava uma conta de R$18, 14, 19, cheguei até 21. Aí depois que vem esses vazamentos, aumenta a conta junto igual. Aí passou para 28, 35, já está a 40. Essa última que veio agora veio 39 e pouco. Então vai deixando a gente muito aborrecido, muito. Se a gente tivesse água todos os dias, não incomodava de pagar nem R$60, não tinha problema. O duro é você pagar R$40 e usar só 15 dias. E esse vazamento da rua, quem paga? O vídeo que Reinaldo postou nas redes sociais em agosto mostra outro vazamento, desta vez na Avenida das Hortênsias. Ele também reclama do aumento nas contas. 15 dias que está esse vazamento de água aqui na Rua das Hortênsias, em Guarulhos. Já foi ligado para a prefeitura, foi feita a reclamação e a água está brotando do chão assim, 15 dias. É um absurdo. Não tem quem faça nada. 25 dias e várias reclamações. E foi obrigado a postar no Facebook e pôr no Jornalzinho de Guarulhos. O ponto aumentou de 47,58 centavos para 65,80 centavos. Apesar das reclamações dos moradores, a concessionária que administra o serviço de abastecimento de água da cidade, o SAAI, afirmou que os vazamentos são resolvidos em até 48 horas e que não existe relação entre o problema e o aumento nas contas. Mas o SAAI não é mais responsável pelo serviço. Afundada em uma dívida de cerca de 3 bilhões de reais, ela deixou de explorar o serviço de tratamento de água e esgoto da cidade de Guarulhos desde o dia 9 de outubro. A Sabesp ficará responsável pelos próximos 40 anos por esse serviço e também pelas reclamações dos moradores da cidade. A assessoria de imprensa do SAAI informa que tem 12 profissionais pelas ruas para realizar a fiscalização dos vazamentos e desperdícios de água. As reclamações podem ser feitas pelo canal de denúncias Fale Conosco no site www.saiguarulhos.gov.br. E o empreendedorismo feminino não para de crescer. Segundo o Sebrae, mais de 50% dos novos negócios abertos neste ano são chefiados por mulheres. Em Guarulhos, elas já são cerca de 25 mil novas empresárias. Vamos conhecer a história de mulheres que decidiram correr atrás do seu sonho de ter o seu próprio negócio. A reportagem é de Beatriz Yukimitsu. Juliana Diniz cursou nutrição e sempre trabalhou na área administrativa das empresas. Chegou a ser gerente de um restaurante japonês. Até que... Eu decidi empreender porque eu cansei de ser funcionário. Não que eu hoje não trabalhe mais. Hoje eu trabalho muito mais horas, mais dias na semana. Toda hora eu tô ligada aqui, falando com as clientes. Há 3 anos, ela começou a fazer acessórios como anéis, pulseiras, brincos e colares personalizados para vender na internet. Hoje, a marca tem 11 mil seguidores nas redes sociais. O sucesso foi tanto que no ano passado, Juliana abriu a loja física Dona Cocota. Cada vez mais as mulheres criam coragem para começar o seu próprio negócio. A prova disso é que elas já são maioria entre os empresários iniciais do país. Em Guarulhos, existem cerca de 53 mil microempreendedores, sendo que 25 mil são mulheres. O ramo de maior atuação é o de salão de beleza, com aproximadamente 4 mil. O Salão Estúdio K conta com a sociedade das irmãs Carol, Natália e Renata, que decidiram empreender para ter sua independência financeira. Cada irmã se especializou em uma área para atender um grande público feminino. Carolina é cabeleireira, Natália manicure e Renata faz extensão de cílios. Eu estudava direito e eu não gostava muito da minha área, né? E daí eu resolvi fazer o curso e resolvi montar o salão para trabalhar por conta. Sempre foi o meu sonho. Além das dificuldades de um novo empreendimento, como a demora do retorno financeiro e conquista de clientes, as irmãs enfrentaram outro obstáculo para conquistar o mercado. Eu senti um pouco de preconceito pela idade que eu tinha 18 anos. Esse foi o grande problema. Apesar dos problemas, as irmãs não se arrependeram de terem seguido um sonho. Eu estou muito feliz, eu conheci pessoas incríveis que me faz querer crescer mais e mais.
Esta é para quem curte o universo geek. De 6 a 9 de dezembro, na Zona Sul de São Paulo, vai rolar o maior evento de cultura pop da América Latina, a Comic Con Experience. Nas programações, apresentações de cosplays, estandes de quadrinhos, trailers de novos filmes e séries e ainda a presença do ator do filme Soldado Invernal, Sebastian Stan. Para outras informações, é só acessar o site www.ccxp.com.br. A Virada Cultural Paulista chega em Guarulhos nos dias 8 e 9 de dezembro. A programação acontece em todos os finais de semana até o dia 9 de dezembro. Na edição de 2018, traz uma novidade, o palco Experimente SP, que conta com apresentações inovadoras de danças, DJs, grupos artísticos, grupos culturais. Para outras informações, acesse www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. E você vai ver no próximo bloco uma doença silenciosa que atinge quase 6% de pessoas no Brasil, a depressão. Cai o número de leitores no Brasil. E ainda um resumo do primeiro turno das eleições 2018 aqui em Guarulhos. A gente volta daqui a 1 minuto. Até já já. Humanizado porque tem tutor guardião. A Paloma sempre fala com ele quando está com dúvidas. Sabia que o tutor guardião também acompanha a evolução do aprendizado? É uma pessoa que vai estar sempre ao lado dos alunos, do começo ao fim do curso. Graduação à distância Univeritas, nova, humanizada, para transformar seu futuro. Instituição do Grupo Ser Educacional, um dos maiores do Brasil. Estamos de volta com o UNG Notícias, eleições 2018. A votação do primeiro turno em Guarulhos foi marcado por tranquilidade nas sessões eleitorais, mas com muita sujeira nas ruas. Os nossos repórteres acompanharam de perto o movimento nas escolas. Confira o nosso resumo. Aqui no Colégio Celso Piva, da Zona Eleitoral 393, onde votam 4.434 pessoas distribuídos em 15 sessões. A votação se iniciou de uma forma tranquila. Os portões foram abertos às 8 horas da manhã. De acordo com informações do cartório eleitoral, estariam disponíveis 15 urnas, porém só funcionam 11. Até o momento foram justificados 40 votos. Apesar da chuva pela manhã, o fluxo de pessoas é constante. E um detalhe que chama bastante atenção é a quantidade de panfletos jogados nas ruas, o que pode causar acidente. Para votar, é necessário apresentar o título de eleitor físico ou virtual e um documento com foto. E uma das novidades nas eleições deste ano é o uso de aplicativos de celular, desenvolvidos por servidores da Justiça Eleitoral. Lembrando também que o cadastro da biometria era obrigatório e quem não fez perdeu o direito de votar nessas eleições e terá que procurar o cartório eleitoral mais próximo para regularizar a situação. As votações se encerram às 17 horas e quem não puder comparecer à zona eleitoral deverá que justificar o teu voto. Elias Macedo para o NG Notícia. Na Zona Eleitoral 279, no Jardim Acácio, em Guarulhos, na Escola Estadual Prefeito Rinaldo Poli, onde votam 4.168 eleitores, não teve nenhuma ocorrência policial durante o horário das eleições. Até o momento também não temos a apuração sobre a quantidade de eleitores, se todos esses compareceram às eleições. Segundo os responsáveis do TRE, também não houve nenhum problema com as urnas eletrônicas. A escola tem um total de 16 sessões eleitorais. Dessas, uma é reservada apenas para justificativa e uma também é reservada apenas para pessoas com acessibilidades especiais. A boca de urna também permaneceu no local, assim como a sujeira da via. Além disso, teve também um trânsito moderado entre os bairros Tabuão e Jardim Acácio. O meu nome é Daiane Crema para o UNG Notícia. Estamos acompanhando o andamento das eleições 2018 na Vila Rosália, Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com Fernanda Ferreira, que trabalha para o TRE no apoio logístico, cerca de 3.500 pessoas votam aqui na Escola José Alves de Cerqueira César. Notamos um certo despreparo da escola em relação aos eleitores com algum tipo de deficiência física, tendo dificuldade ao acesso em suas respectivas sessões. E até o momento, não houve nenhum caso de ocorrência no local. Jean Gomes para o UNG Notícia. Aqui no Colégio Eleitoral Augusto Rush, localizado no bairro Jardim São Ricardo, 7 sessões ficaram disponíveis para cerca de 3.200 eleitores da Zona 393.
Foram registradas 237 pessoas que justificaram o voto. De acordo com a fiscal Solange de Jesus, pela manhã, 2 urnas apresentaram problemas. Uma delas foi substituída dentro de 2 horas e a outra voltou a funcionar normalmente em 15 minutos. Isso provocou tumulto e grandes filas entre as sessões. O novo sistema de biometria, obrigatório na cidade de Guarulhos, também causou atrasos por conta de eleitores que não tiveram a sua biometria reconhecida. Os policiais militares que fizeram a segurança no local afirmaram que não houve nenhuma ocorrência. Caroline Alves para o UNG Notícia. Estamos no bairro do Secap, na cidade de Guarulhos, em frente à Escola Estadual Francisco Antunes Filho. Essa é a primeira votação com biometria da cidade. Quem não fez o cadastramento da biometria não vai conseguir votar nessas eleições. De acordo com a assessoria de imprensa do TSE, mais de 4.800 pessoas votam aqui nesse local. Até o momento não foram registradas manifestações contra ou a favor de candidato ou partido político. A administração da escola nos passou a informação que teve apenas uma urna quebrada, mas eles conseguiram trocá-la antes das 8 horas da manhã, que foi o início da votação. A escola espera receber uma quantidade maior de eleitores no período da tarde. Gustavo Batista para o UNG Notícias. Estamos aqui na Escola Municipal Mário Quintana, onde funciona a 393ª Zona Eleitoral da cidade de Guarulhos, no Jardim Sítio. Segundo o TRE, 3.589 pessoas votam no local. A Polícia Militar e a Guarda Civil estão fazendo a fiscalização do local para que não haja distribuição de panfletos e santinhos, como aconteceu durante a manhã e resultou nessa grande quantidade de lixo na frente da escola. Não houve nenhum problema registrado até o momento, mas algumas pessoas voltaram para casa devido à falta de cadastramento biométrico, que resultou no cancelamento de seu título. Aline Bernardo, para o UNG Notícia. A depressão, também conhecida como mal do século, é a doença que mais leva ao suicídio no mundo. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos. É o que vamos ver agora na reportagem de Tiago Apelbaum. A depressão é uma doença silenciosa que afeta 6% da população brasileira. O índice de depressivos no país é o segundo maior das Américas, perdendo somente para os Estados Unidos, o que faz com que esse transtorno seja conhecido como o mal do século. A depressão está ligada a boa parte dos casos de suicídio no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 11 milhões de pessoas se suicidam no país por ano. Em Guarulhos, até julho deste ano, foram registradas 207 tentativas. Maiara viu de perto as consequências que essa doença pode trazer. Há um ano, a amiga se suicidou. Ela sofreu de depressão e síndrome de borderline, doença que está relacionada a um transtorno de personalidade. Ela nos conta que a amiga nunca deu indícios de que iria cometer suicídio. Ela não chegou a falar com essas palavras, né, necessariamente. Às vezes ela falava que ela não sentia muita vontade nas coisas, assim. Não sentia muita facilidade em ter alegria, essas coisas. Mas depois de um tempo, quando a gente foi começando a pesquisar sobre a doença, a gente começou a perceber que também muito disso interfere na vida pessoal da pessoa. A psiquiatra Fátima de Faria lembra que nem toda pessoa com depressão se torna um suicida, mas que a família e amigos precisam estar atentos aos sinais, que podem ser verdadeiros pedidos de socorro. Quando alguém sinalizar para você que está triste, que está pensando em se matar, leve aquilo, considere aquela informação, porque ninguém verbaliza algo só para chamar sua atenção, ela está pedindo ajuda, né? Ela está pedindo um socorro. E, na realidade, as pessoas falam assim, isso é frescura dela, não vai se matar nada, quem quer se mata, não manda recado. A depressão é uma doença que não tem idade e todos nós devemos ficar atentos, pois ela pode afetar desde crianças até adultos. A especialista conta quais as formas de tratamento. A homeopatia tem toda uma gama também de medicação, onde busca um equilíbrio da pessoa, né? Na medicina tradicional, que é a alopática, existem uma quantidade bem grande hoje de antidepressivos que também são utilizados. E tem que ter a psicoterapia. Sem acompanhamento psicoterápico, eu não acredito na evolução do tratamento. O Dia Nacional da Leitura foi comemorado no dia 12 de outubro e um dos maiores desafios dos educadores é estimular o hábito de ler.
De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o número de leitores cresceu, mas ainda está abaixo do desejado. Por que será que é tão difícil de manter esse hábito hoje em dia? Será que as redes sociais influenciam? A reportagem é de Joyce Mota. Eric tem 24 anos e perdeu as contas de quantos livros já leu na vida. Só esse ano foram 12. Esse amor pela leitura, quem despertou foi a mãe dele, desde a infância. Minha mãe, ela costumava ler uma determinada linha de literatura e eu sempre via ela com os livros. Então, assim, foi uma coisa que acabou se tornando um hábito, que era um hábito dela que acabou passando para mim. O escritor e professor César Borges concorda que essa é a melhor fórmula para cativar sempre novos jovens leitores. Em primeiro lugar, é tornar o livro um objeto familiar dentro da casa. Se o livro é um objeto comum dentro da casa, ele fica dessacralizado. A quarta e mais recente edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2016, apontou uma pequena evolução do número de leitores em relação ao total da população, passando de 50% a 56%. A média de livros lidos por ano também aumentou de 4 para 4,96 por leitor. Porém, o Brasil ainda está abaixo das grandes potências educacionais. Estão no topo dos países desse ranking a China, seguido da Rússia, e em terceiro lugar a Espanha, enquanto o Brasil ocupa o 27º lugar. Nos 78 anos de existência da Biblioteca Monteiro Lobato, nunca houve tão poucos leitores, e os que restaram por aqui são a geração anterior à internet, ou jovens que leem por obrigação. Aqui nós percebemos uma grande quantidade de jovens, especificamente da qualificação. O avanço da tecnologia é um dos motivos do século XXI, que afastam os jovens da leitura. De modo geral, a leitura caiu. Quando é até um contrassenso, porque as pessoas estão escrevendo mais para participarem das redes, mas, no entanto, assim, a quantidade de leitura substancial caiu. Porque se você observar bem, assim, a leitura que há na internet ela é uma leitura de superfície. O problema da leitura é o que acaba roubando, vamos dizer assim, a ideia do jovem de que a leitura é uma coisa interessante. Então, muitas vezes o jovem acaba se interessando por qualquer outra coisa. Hoje a gente tem alguns fenômenos na própria internet mesmo que acabam impedindo o jovem de chegar até a leitura. Então é muito mais fácil você ver uma criança ou um jovem preso num videogame ou vendo vídeos ou qualquer coisa do tipo, do que realmente tendo esse hábito de formação da leitura em si. E é como disse o escritor Frederick Douglass, uma vez que você aprende a ler, você será livre para sempre. Preciso ler mais, preciso de estudo, aprender fotografia, revelar no quarto escuro. Preciso de um lar para existir. E tem Bienal do Livro em Guarulhos. O evento ocorre do dia 30 de novembro a 9 de dezembro, no Parque Linear Transguarulhense do bairro Parque Continental. Fique atento às datas e aos horários, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, e aos sábados e aos domingos, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. A entrada é gratuita. Atenção, professores! Os educadores que participarem dessa edição vão receber o crédito de R$ 150 em livros. Então, vale a pena conferir. A Prefeitura de Guarulhos promove o primeiro campeonato amador de futebol no dia 8 de dezembro, aniversário da cidade. Os clubes interessados devem mandar um representante ao Congresso Técnico até o dia 25 de novembro. A inscrição é gratuita e as partidas vão acontecer aos domingos em rodadas simultâneas nos estádios Cícero Miranda, na Vila Galvão, e Oswaldo de Carlos, na Vila Fátima. Há 5 anos, um ponto estratégico que ligava uma importante avenida da cidade a um dos terminais do aeroporto de Cumbica foi interditado. Um transtorno para quem anda de carro na região. Os moradores reclamam do congestionamento e do difícil acesso às rodovias. A reportagem é de Denis Maciel. Construída em 1980, a ponte que liga a Avenida Jamil João Zarif à rodovia Hélio Smith foi obstruída em 2013, quando começaram as obras do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. No local, vemos muita sujeira e falta de limpeza nos arredores da ponte. Em dias de chuva, enchentes no rio causam transtornos para quem utiliza o acesso para chegar ao seu destino. A ponte que passa sobre o rio Baquiri-Voguaçu liga a Avenida Jamil João Zarif à rodovia Hélio Smith, que dá acesso às rodovias Dutra e Ayrton Senna. Moradores da região reclamam do congestionamento devido ao fechamento desta via.
A Prefeitura de Guarulhos e a Gru Airport, a empresa que administra o aeroporto, não entram em acordo como resolver o problema que está longe de ser solucionado. Dia de chuva, que é um transtorno danado. Já que não quer liberar a ponte, então faz o seguinte, faz uma linha de ônibus onde o pessoal para dentro do aeroporto. Porque metade da população, ou grande maioria da população, trabalha aí. O fechamento, tudo atrapalha. Aqui eu acho que para pedestre tem que ser passagem livre, até mesmo o carro no tipo de uma emergência assim, entendeu? Eu já prestei vários socorros por aqui, agora não pode mais. Você tem que dar aquela imensa volta pela Praça 8, o trânsito, e aqui tem o crachá para passar, era tudo passagem livre. Então era bem melhor. Espero em Deus que um dia Deus toque no coração deles, que eles abram isso aqui e voltem a funcionar tudo novamente, não é verdade? É o meu pensamento e de todos que trabalham aqui. A insatisfação dos moradores e funcionários do aeroporto é grande. Há tempo, o problema é questionado na Câmara de Vereadores de Guarulhos e a Prefeitura não planeja liberar a via para carros ou aumentar a linha de ônibus para facilitar a mobilidade da população. O Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos solicitou em 2015 uma reunião para a solução do caso ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ainda aguarda respostas. De acordo com o representante do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Primeira Delegacia de Polícia da Rodoviária Federal, Celso Fernandes, o problema de mobilidade urbana da região não será resolvido com a reabertura da ponte do rio Baquirivu. O acesso só será permitido em casos de emergência para evacuação em casos de acidente aéreo. E por hoje é só. O UNG Notícias fica por aqui. Desejamos uma boa semana a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima.